Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos tocar num assunto de extrema importância. Nós vamos falar do nosso amparo, como que a lei está nos amparando. Nós vamos falar sobre isso porque o desrespeito à pessoa com deficiência é muito grande neste país e talvez em muitos países do mundo. Nós queremos saber como que a lei nos ampara, acabando com a discriminação, acabando com o preconceito, acabando com as barreiras arquitetônicas, deixando a gente livre para escolha, deixando a gente livre para poder escolher um trabalho, fazer o acesso à escola, fazer um acesso à sociedade de uma maneira geral. Para falar sobre isso, nós vamos esclarecer a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e vamos conversar com a deputada federal Mara Gabrilli, que está à frente da LBI, né? Lutando bastante, divulgando bastante, isso que você considera de grande importância. Tudo bem? Tudo, Roberto, tudo ótimo. A Lei Brasileira de Inclusão é uma conquista muito grande dos brasileiros, porque assim ela virou até um case na Câmara Federal. Eu fui relatora e fui autora do texto final. E ela tramitava já há muitos anos, praticamente 15 anos, que foi protocolada como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o ano passado entrou em vigor. A gente tem praticamente 150 artigos garantindo direitos às pessoas com deficiência no que diz respeito à educação, à saúde, ao transporte, à infraestrutura urbana, com relação aos direitos civis, com relação à moradia. Então, assim, é uma lei que veio para garantir direitos. E como ela foi totalmente norteada pela Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, ela deixou o Brasil num patamar altíssimo no que diz respeito à qualidade de legislação às pessoas com deficiência. E agora nós, pessoas com deficiência, temos que fazer o executivo, temos que fazer a iniciativa privada, temos que fazer o terceiro setor, a sociedade, conhecer a legislação para que seja cumprida. Quando a gente fala de estatuto e de lei, o estatuto não tinha força de lei, é isso? E a LBI tem? Qual é a diferença disso? O nome. Mas o estatuto Porque, assim, tinha força de lei? Não, o estatuto era a LBI com outro nome. Quando o então deputado Paulo Paim protocolou o estatuto, chamava Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ele nunca chegou a vigorar, porque ele foi entrar em vigor como Lei Brasileira de Inclusão, então ele tramitou muito tempo como estatuto. E interessante falar do nome, porque a Lei Brasileira de Inclusão, eu disse que ela virou um case, porque nunca um projeto foi construído de uma forma tão democrática. Por quê? Primeiro, que ficou 6 meses em consulta pública no E-Democracia, que é uma ferramenta da Câmara Federal, para receber contribuições nas ideias, nos projetos, ficou 6 meses lá. A gente recebeu mais de 1.000 contribuições. Foi o primeiro projeto de lei a ser traduzido na íntegra na língua brasileira de sinais, para os surdos poderem contribuir. E assim, eu não recebia, chegava senador, ministro, desembargador com ideias, eu agradecia, falava, você pode alimentar o E-Democracia? Então, todas as ideias foram para lá. Ideias de grife, né? Porque tinham pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas que debatiam em cima das sugestões. E o nome Lei Brasileira de Inclusão veio de uma audiência pública no Rio de Janeiro, foi alimentado no E-Democracia e foi a sociedade que quis esse nome. E melhor, acredito que teve uma participação intensa das pessoas com deficiência. Ah, sem dúvida. Quem sente, né? Que Pessoas eu acho que a relatoria e o texto final saiu bom porque foi de uma pessoa com deficiência, você? Então, e eu, na verdade, eu fui um instrumento de tudo aquilo, né? Porque muitas das 1.000 sugestões entraram no texto. Então, por isso que eu digo, foi construído pela sociedade. Sabe o que eu fiz? A gente fez um kit audiência pública. Eu fiz audiência pública em São Paulo, fiz audiência pública em Brasília, mas nos outros estados eu fui distribuindo kit para os deputados. Então, de todos os partidos.
Então, eles foram fazer audiência pública nos estados deles, tipo, conhecendo o texto, ficando com intimidade com o texto. Por isso que a votação foi unânime. Mara, é uma coisa interessante que eu acho que a gente deve esclarecer o seguinte. Quando se fala de lei brasileira de inclusão, dá a impressão de uma lei à parte da Constituição brasileira, à parte do Código Civil, e que ela foi feita para dar proteção à pessoa com deficiência. Então eu queria que você falasse sobre isso, que eu acredito que não é, ou seja, igualdade, justiça. A lei brasileira de inclusão, ela tem uma característica fortíssima. Ela não é uma lei assistencialista. Ela é uma lei que dá condição para a pessoa com deficiência exercer cidadania. O auxílio inclusão a gente está discutindo na Previdência, ele vai ser regulamentado, vai entrar em uso. É um benefício que será concedido à pessoa com deficiência que for trabalhar. Então, a pessoa com deficiência que recebe o benefício de prestação continuada e que criar coragem para abrir mão do benefício, para ir para o mercado de trabalho, ela vai trocar, ela vai receber o auxílio inclusão, ela vai receber o salário e passar a ser um contribuinte para o Brasil. Isso assim, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz a possibilidade das pessoas se desenvolverem, sabe? De poderem estudar, trabalhar, de crescer mesmo, sabe? Baseado nisso, que você fez aquele depoimento fortíssimo que saiu, bombou aí na internet, né? E você falando do quanto custa para a pessoa com deficiência viver. As pessoas com deficiência têm um custo de vida muito alto, né? Assim, independente da condição financeira, são pessoas que pagam para fazer necessidades fisiológicas, pagam para ouvir, pagam para enxergar, entendeu? Pagam para se locomover. E isso, geralmente, a mãe de uma pessoa com deficiência que vive numa situação vulnerável, ela para de trabalhar para cuidar dessa pessoa, talvez nesse momento ela fique na situação vulnerável. Então, a renda da família diminui e a despesa não para de aumentar, porque é medicamento, é fralda, é sonda, e é colchão, é cadeira. E a gente ainda tem muito problema com dispensação de órteses e próteses no Brasil, porque em alguns estados, Roberto, está demorando 5 anos e meio para uma cadeira chegar. Eu estou brigando muito pelo Maranhão, pelo Pará, para que esses estados tenham uma dispensação mais rápida, porque o que está acontecendo é que as crianças estão ficando afastadas da escola durante anos e quando a cadeira chega, não serve mais, vai para o lixo. Eu volto nesse assunto da LBE, mas vamos fazer um parênteses aqui. Você fez um projeto agora recentemente chamado Roda Gigante, que era para doação de cadeiras de roda, que é exatamente para esses lugares mais pobres, onde a cadeira demora mais para chegar. Foi um sucesso? Foi bom, né? Toda doação sempre é muito bem-vinda para comprar cadeira. Mas assim, a gente não para de precisar de cadeira, de aparelho auditivo, de pernas mecânicas, né? De próteses e órteses no geral. E, claro, se alguém quiser continuar doando para ajudar, fica à vontade, porque assim, é tirar uma pessoa da invisibilidade. E aonde que a pessoa entra? Qual site que a pessoa entra? Ela pode entrar no site do Instituto Mara Gabrilli. Inclusive pode fazer a conhecer doação. o trabalho do Instituto Mara Gabrilli, que assim, eu fundei há 19 anos atrás, né? E hoje, né, ele tem vida própria, tal, ele é tocado ali por uma diretoria e a gente faz um projeto nas periferias aqui de São Paulo que chama Cadê Você? Então, a gente vai procurar as pessoas com deficiência que não têm acesso aos serviços, certo. Encaminhar, orientar, entendeu? Fazer dispensação de órteses e próteses dentro do critério do Cadê Você. E, recentemente, a gente fez um Cadê Você em Recife, focado em microcefalia. Que bom. O que a deputada Mara Gabrilli está falando é de extrema importância, eu queria salientar aqui. Que tem certos estados brasileiros que demoram às vezes 5 anos para chegar uma cadeira de roda lá para um adolescente. Então eu queria deixar claro a seguinte situação.
Um adolescente que tem 11, 12 anos de idade, ele precisa de uma cadeira de roda. 5 anos depois, ele está com 17, 18 anos, o corpo dele já mudou, ele cresceu, ele tem uma estrutura bem maior e aquela cadeira não serve mais. Então, ou seja, ele nunca recebeu uma cadeira de espécie alguma. E se ele for utilizar aquela cadeira que foi doada, ele vai fazer mais mal para ele do que bem, porque ele vai entortar o corpo, vai ficar com as pernas curvadas e você sabe, nós sabemos que uma cadeira mal feita ou mal dimensionada, ela causa maior prejuízo do que benefício. Não é isso? É isso. E muitas pessoas no Brasil precisam de cadeiras adaptadas. Né? Sim. Então, não adianta só dar uma cadeira. Tem que dar a cadeira de acordo com o corpo daquela pessoa e que muda. E tem tantas né? pessoas que podem fazer isso, né? Mara, eu estava vendo uma matéria no jornal sobre cuidados com cachorrinho. Eu adoro cachorro, adoro gato, mas tem algumas pessoas que estão extrapolando isso, estão gastando dezenas de milhares de reais por mês para ter o quarto do cachorrinho, a televisão do cachorrinho, né? O massagista do cachorrinho, o psicólogo do cachorrinho, e não doa uma cadeira de roda. É uma pena isso, né? É porque ultimamente está dando para confiar muito, né, nos cachorros. Os cachorrinhos são fiéis. Ô Mara, e o que você está fazendo? Você está andando todos os estados brasileiros divulgando a LBI? Não, mas eu não dou conta de fazer isso. Ah, dá mas conta sim, eu tenho certeza que você dá conta. Tem uma energia... Não, mas tem que cuidar do nosso aqui, né? E tem que cuidar da reforma da Previdência. Tem que cuidar de muita coisa lá para as pessoas com deficiência. Eu não estou podendo sair de Brasília, não. Mas, assim, eu estou feliz, Roberta, porque Ministério Público, a Defensoria Pública e vários outros órgãos e a própria sociedade civil tem feito eventos em todos os cantos desse país, sabe? As pessoas pedindo cartilha da LBI. Então, assim, eu estou vendo a LBI está sendo multiplicada. Estão divulgando bastante. Estão divulgando, mas nunca é demais, né? Mas tudo por um pedido seu. Não, quem recusa? Puxa, porque né, as pessoas com deficiência tendo consciência do direito que elas têm, e você sabe que, puxa, acessibilidade é um direito instrumental, entendeu? Quando você oferece acessibilidade, você oferece oportunidade, a possibilidade da pessoa sair de casa, para começar. Eu sei que é importante, mas eu vou ser obrigado a dar uma parada. Pare. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a deputada federal Mara Gabrilli, segundo mandato como deputada federal, foi 2 vezes vereadora aqui da cidade de São Paulo, foi a primeira secretária da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ou seja, tem um currículo maravilhoso para falar sobre o assunto pessoa com deficiência, que é a luta dela constante. E nós estamos falando da LBI, que você considera da maior importância divulgar os direitos da pessoa com deficiência para que ela tome pé da sua vida. Eu queria que você abordasse aí os aspectos mais importantes que você considera que tem assim que de cara sair. Olha, de cara eu queria falar que a LBI ela traz mudanças nos direitos civis, principalmente das pessoas com deficiência intelectual, que eventualmente possam ser curateladas. E queria falar desse assunto porque a gente vai fazer uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, no dia 24 de abril, sobre esse tema. E eu queria convidar as mães, convidar as pessoas profissionais que têm interesse nesse tema. E muitas mães ficaram preocupadas, porque hoje, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ela tem muito mais direitos através da LBI do que ela tinha antes. Por exemplo, antes, Roberto, para uma pessoa conseguir casar, ela tinha que ficar esperando um juiz achar que ela podia casar. Isso poderia demorar anos. E assim, a gente questiona, né? Por que uma pessoa com síndrome de Down não tem direito ao afeto? Ela mesma não pode discernir se ela quer casar ou não? E claro que a família interfere, assim como com qualquer pessoa, qualquer cidadão. Mas assim, não dá para dizer que uma pessoa com síndrome de Down tenha dificuldade de escolher parceiro.
e a que não tem, sabe escolher parceiro? Né? Então, assim, não teria divórcio se assim Veja, fosse. pessoa, eu não sou dono da minha vida, eu tenho que esperar um juiz dizer se eu posso ou não posso. E Isso é um não vai acontecer mais, porque a partir de então, os direitos civis dessas pessoas passam a ser garantidos. E o que acontece? A curatela, ela não tem mais cunho restritivo de direitos, mas protetivo, no que diz respeito a patrimônio. Porque a gente sabe que muitas vezes uma pessoa com deficiência intelectual tem um pouco de dificuldade nas contas, para pagar conta, para fazer questões de vida, da atividade diária, que precisa de um auxílio. Sim. Então, a curatela, ela é mantida nessas questões. Ele pode casar, mas ele não vai rolar um golpe do baú, porque vai ter gente tomando conta dessa parte, tanto negocial quanto de patrimônio. Então, as mães não precisam ficar assustadas com isso. Mas se ela quiser, ela vai casar. Importante, Mara, eu considero, dia 24 de abril, aqui no prédio da Câmara Municipal, vai ter audiência pública para esclarecimento da LBI. Você pode entrar no site da Mara Gabrilli, que é maragabrilli, com 2 L's e i.com.br. Só entrar no site ou do Instituto, procura lá, entra, sabe, dia 24, o horário direitinho. E vai ter mais 2 dias, né? Não é só dia 24 de abril. Depois vai ter mais duas audiências públicas. A gente não tem as datas ainda, mas do Instituto não tem essas informações. Tem outras informações sobre o Instituto. Venham assistir a audiência pública dia 24 de abril, que é importantíssimo. Por que é importante conhecer? Porque enquanto a gente não começar a usar a lei, não começar a fazer com que ela seja o dia a dia nosso, ela tende a ser engavetada, ela tende a ficar esquecida. Então nós temos que usar a LBI, nós temos que ter conhecimento da LBI e buscar os nossos direitos. Então conhecer isso é da maior importância. Eu acho que a LBI nunca vai ser esquecida. Porque o segmento da pessoa com deficiência luta muito. Mara, outro aspecto importante da LBI? Olha, outro aspecto importante da LBI nas escolas. Hoje é proibido terminantemente de cobrar a mais de um aluno por ele ter deficiência. E eu já sabido a rejeição de matrícula de pessoa com deficiência é crime. É crime e o gestor dessa escola que recusar uma matrícula pode ser preso. Ele pode perder, inclusive, o direito de gerir a escola. E tem multa pecuniária, vai sair do bolso. E tem outras questões muito interessantes que diz respeito, por exemplo, a calçadas. As calçadas, o processo de confecção de calçadas passou a ser obrigatória a liderança do poder público. Então, assim, não é mais responsabilidade do munícipe, não. É o poder público que tem que liderar o processo. Ele que tem que fazer o projeto de quarteirão, ele que tem que fazer cronograma. Agora, como o gestor público vai cobrar, aí já é uma outra história. Ele pode usar orçamento, ele pode, da prefeitura, ele pode fazer contribuição de melhoria, ele pode fazer e mandar conta, ele pode fazer parceria com a iniciativa privada, ele pode fazer várias parcerias para ter recurso para a calçada. E muitas prefeituras, inclusive a de São Paulo, a gente olha, sempre tem recurso. E muito do recurso que entra para a calçada não é executado. E agora vai ter que executar, que a gente tem mais um novo parceiro nos ajudando a fiscalizar, que são os tribunais de contas. Mas na questão do trabalho, nós temos um avanço? Olha, na questão do trabalho, o maior avanço é o auxílio inclusão. Mas a gente tentou fazer com que as empresas que têm acima de 50 funcionários, fossem de 50 a 99, fossem obrigadas a contratar uma pessoa com deficiência. Mas foi vetado. E agora, Roberto, com a aprovação da terceirização, eu acho que a gente tem que resgatar esse projeto, reapresentar
e começar de novo, porque a gente tem que arrumar mecanismos de proteção à lei de cotas. Eles tinham alegado de que as empresas de 50 a 99 funcionários era a grande maioria no Brasil, que isso ia absorver um número enorme de pessoas com deficiência e não sobraria. Mas eu acho que é uma mentira. Eu acho que nós temos pessoas com deficiência. Não, nós temos pessoa com deficiência suficiente para cobrir os cargos no Brasil. Não, hoje, se você pegar só as pessoas com deficiências que têm curso superior, a gente completa 2 leis de cotas. Mas é verdade, sim, que a maioria das nossas empresas se encontram nesse perfil de 50 a 99. E o que seria bacana se isso acontecesse? Porque contratar uma pessoa com deficiência é quase artesanal. É tão maravilhoso. E as pessoas vão poder trabalhar próximas de casa. Exatamente. As empresas de 50 a 99 funcionários, elas são pulverizadas. Elas estão em todos os setores. Ela está na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Sul, na cidadezinha do interior. Quer dizer, uma empresa desse porte, ela cabe em qualquer canto. Então, a pessoa pode trabalhar próximo de casa. Exatamente. É o supermercado do bairro. Exato. É aqui, é ali. Isso vai dar um impulsionamento à empregabilidade das pessoas com deficiência. Mara, eu tenho discutido aqui no nosso programa já umas 3 ou 4 vezes eu abordei esse assunto, que eu considero uma importância e uma tristeza muito grande. É a violência contra a pessoa com deficiência. Nós temos um índice de boletins de ocorrência enorme, que você tem conhecimento disso, um índice de reclamação e, assim, é violento o negócio. A LBI aborda esse assunto de violência, aborda no que diz respeito à discriminação e à violência, sim. É crime. Eu estava conversando com o doutor, não é o doutor Laura, o outro promotor de justiça, Júlio. doutor Júlio. Doutor Júlio Botelho, eu entrevistei ele aqui e ele falou, Roberto, é uma dificuldade tão grande falar sobre esse assunto, porque a grande maioria das agressões são feitas pelos próprios cuidadores, a mãe, o pai. Então, é melhor você conversar, porque a pessoa está esgotada. Eu falei, puxa, é um assunto delicadíssimo. Nossa amiga Flávia Sintra está trabalhando isso na Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a violência, principalmente contra a mulher com deficiência, que é muito grande. Vamos fazer mais uma vez o convite, dia 24 de abril, pessoal comparecer à Câmara Municipal para audiência pública com a deputada federal Mara Gabrilli. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, olha só. É um convite mesmo para as pessoas virem, porque não diz respeito só a quem tem deficiência, diz respeito a toda a população. É importante, porque um dia envelheceremos e a gente quer envelhecer com dignidade. Então a gente vai ouvir menos, vai enxergar menos, né? Vai ter mobilidade reduzida, vai raciocinar de maneira mais lenta. Está longe de nós isso aí, está longe de nós. Muito longe. Muito longe. Muito longe, mas a gente tem que pensar e tem que planejar. E uma cidade acessível, ela vira uma cidade muito mais qualificada para toda a população. A partir do momento que você pensa em acessibilidade, melhora para todo mundo. Obrigado, deputada. Obrigada, Roberto. Sempre um prazer. Só queria concluir o seguinte, quando a gente fala deputada federal, senador, a gente fica com essa risadinha, assim, né? Deputado. Não, mas a Mara é amiga de muitos anos e posso garantir a vocês que ela não mudou em nada depois que virou política. Ela não cresceu, não levantou o queixinho, continuou a mesma Mara que eu conheci no ano 2000. E eu agradeço você por isso. Não, cresci, eu não fiquei metida, mas a gente tem que crescer nessa vida. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.